A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Deus seja louvado e engrandecido por mais esse momento tão especial, mais esse comentário, né, essa oportunidade que Ele me dá de poder comentar a lição bíblica da escola dominical, mais uma vez aqui com os nossos amados irmãos. Hoje, a lição de número 8, que tem por título O Ministério de Evangelista, uma lição muito rica. Eu convido você a ficar até o final do comentário, pois temos muito a aprender juntos aqui dentro desse assunto. Para começar, a leitura bíblica para essa lição está em dois textos da Bíblia Sagrada. Primeiro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos do 26 ao 35. Depois, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4 e versículo de número 11. Atos 8, 26 ao 35 diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, o caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro, de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Agora, Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Glória a Deus por essa abençoada leitura. Queridos, nessa lição, vou analisar a missão do evangelista. Quero mostrar a vocês a definição desta palavra e vamos juntos abordar aqui qual a função do evangelista no corpo de Cristo com um dom ministerial. Eu quero mostrar ainda que uma das grandes marcas do fiel evangelista, daquele que recebeu este dom ministerial, é o imenso e notável amor que ele sente pelas almas perdidas. Então, se o dom ministerial de evangelista está em alguém, haverá uma forte chama no íntimo dessa pessoa, não é? E isso é notório, incitando essa pessoa para a pregação do evangelho aos perdidos, pois a base para esse ministério é um ardente amor pelas almas e um irresistível desejo de ganhar os perdidos para Cristo. Glória a Deus por isso. Vamos ver, veja como a lição será bonita. Primeiro, o que vem a ser a palavra evangelista? Então, a palavra evangelista, ela deriva do grego, né? É o angelistes, é o angelistes, né? Que literalmente significa o mensageiro do bem, ou, por que não podemos dizer, o mensageiro de boas novas. Essa palavra ela é formada do termo eu,
né, que se tem um significado de bem, e angelos, que é mensageiro, tá certo? Então, denota pregador do evangelho, ou mensageiro de boas novas, né? Por isso, nós podemos dizer, afirmar assim, analisando esse significado, que os missionários, por exemplo, são verdadeiros evangelistas. Por quê? Porque eles são essencialmente pregadores do evangelho. Você imagine, irmãos, será que é possível um missionário ser enviado sem ter amor às almas? Pode até ser que alguém envie, mas esse não é um missionário chamado por Deus. Um missionário, ele é naturalmente um evangelista, não é? Por ter a chama ardendo no coração pela salvação dos perdidos e volta dos desviados. Então, o apóstolo Paulo também era um evangelista, bem como também Timóteo, né? Em 2 Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 5, diz assim: faze a obra de um evangelista, cumpre teu ministério, né? O apóstolo Paulo nem tem que discutir que ele tinha no coração o desejo da salvação, né, dos perdidos e a volta dos desviados à presença de Cristo. Por sinal, o apóstolo Paulo era chamado de o apóstolo dos gentios, né? Então, uma das características de quem recebe esse dom ministerial é a total renúncia e a inteira, irmãos, não parcial, mas inteira dedicação ao evangelismo, tá certo? Ou aqui eu poderia dizer a total renúncia e a inteira dedicação à evangelização, né? Me perdoe aqui, tem que corrigir o termo, não é? Evangelização é o ato de anunciar o evangelho, tá certo? A evangelização é a prática do evangelismo. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 7, diz assim: mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Segunda definição que eu quero abordar com vocês é a definição da palavra ministro. Então, a palavra ministro significa um servo de Deus que ocupa um ministério, tá certo? Que é um encargo, na verdade, é um encargo que é constituído por Deus, que, da parte de Cristo, funciona na igreja do Deus vivo. Tá certo? Então, entendam bem isso. Os ministros, eles são instrumentos pelos quais Jesus, que é o cabeça da igreja, executa sua direção sobre ela. Então, o pastor Eurico Bergstein, ele diz, ele mesmo, Jesus, né, reserva-se o direito de indicar as pessoas que têm um chamado para ocupar esses cargos, as quais oferecem uma preparação sobrenatural para a função que irão exercer. Então, o evangelista, como ministro, ele é um observador da primeira linha da evangelização. Tá certo, querido? Ele é aquele que está na frente, né? É o grande, digamos, incentivador da evangelização e o grande praticante também. Então, o chamado para o ministério de evangelista de uma maneira geral, tá certo? Isso aqui é importante nós falarmos. Todos nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 16, né? A ordenança. Portanto, ir e pregar o evangelho a toda criatura. Mas, entre o nosso meio, entre nós, né, ou entre os santos, alguns são escolhidos para fazer de forma mais dinâmica e eficiente, conforme diz o pastor Claudionor de Andrade. Muitos dizem que, dentro disso aqui também, do assunto de evangelista, do ministério de evangelista, muitos dizem que os dons espirituais, ministeriais, no caso, espirituais ministeriais, de Efésios 4 e 11, cessaram. Mas se você analisar o versículo 13, você vai ver o seguinte,
que o versículo 13 do capítulo 4 da carta a Efésios vai dizer que eles existem, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito e à medida da estatura completa de Cristo. E segundo o pastor Antônio Gilberto, isso ainda não aconteceu, né? Por não ter acontecido, então os dons ministeriais, né, espirituais ministeriais de Efésios 4 e 11, eles são perfeitamente reais. Preste atenção a algumas considerações. Por exemplo, né, dentro dessa questão do chamado para o ministério de evangelista. Primeiro é o seguinte, Deus, algumas observações importantes. É Deus quem concede os dons, tá certo? Ele mesmo deu uns para apóstolos, né? Ele mesmo, Deus mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, essa passagem ela é muito clara. A passagem diz, Deus estabeleceu e não os homens, né? Primeira consideração, ele mesmo deu, foi Deus quem deu. Segundo, os dons ministeriais, eles são recebidos de Deus, né? Em conformidade à sua soberania e também no seu tempo. A gente for analisar algumas passagens bíblicas, por exemplo, Marcos 3:13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Né? Isso aqui é bem interessante. Chamou para si os que ele quis. Mateus, capítulo 4, versículo 19, registra o seguinte, vinde após mim, e eu vos farei. Não é? Ou seja, os dons ministeriais, eles são recebidos da parte de Deus, isso é muito importante a gente frisar também, segundo a sua soberania, não é? E no seu tempo, é Deus quem determina, é Deus quem dá, e ele quem determina o tempo que isso vai acontecer. Terceiro, é Deus quem chama, não é? Números 18:7 diz, eu vos tenho dado o vosso sacerdócio em dádiva ministerial, não é? E também, Êxodo 29:44, santificarei Arão, os seus filhos, para que me administrem os sacerdócios. Você observe, são termos aqui, expressões em primeira pessoa. Eu vos tenho dado, né? Eu santificarei. Ou seja, é Deus quem chama. Quarta colocação sobre o chamado para o ministério de evangelista. É que é o dom ministerial recebido de Deus que determina o ministério ou ofício do ministro, tá certo? Então, se a gente analisar as cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, 4:14 também 1:6, nós vamos ver o dom ministerial. Já em 2 Timóteo 4:5, o ministério resultante do dom recebido. Isso aqui é bem interessante, eu vou detalhar no próximo tópico alguma coisa sobre isso. Também, queridos, em Atos, capítulo 13, do 1 ao 4, nós vemos que os candidatos à ordenação já tinham o dom ministerial concedido por Deus. Isso é muito interessante. Eles não foram ordenados para ter, eles já tinham para ser ordenados, não é? Isso aqui é bem interessante, inclusive para os nossos dias. Por exemplo, não se consagra, ordena, ou mesmo se dá cargo a ninguém para a pessoa ser crente. A pessoa já tem que ser crente para receber, né? Para receber um cargo, para receber uma função, para receber uma ordenação na igreja do Senhor. Em sexta observação, a igreja reconhece o obreiro como ministro, que é interessante, a igreja reconhece, não é? Dentro do que eu acabei de falar. Mas é Deus quem reparte o dom como ele quer. Sétima colocação. As manifestações do Espírito
dão-se de acordo com a vontade do Espírito, né? E isso é muito interessante. Quando isso acontece? Primeiro, quando surge a necessidade. Segundo, conforme o anelo do crente na busca dos dons, tá certo? O Espírito concede por duas circunstâncias. Primeiro, quando há necessidade. Segundo, quando o crente busca. E, por último, e oitava observação sobre o chamado do ministério de evangelista, o evangelista ele tem um comissionamento direto do Senhor. Para esse comissionamento, irmãos, é para pregar a palavra da salvação das almas, tá certo? Então, a gente pode dizer que no ministério de evangelista, a pregação da palavra de Deus é essencial. Não existe evangelista que não pregue a palavra de Deus. O evangelista ele tem em si esse comissionamento da parte de Deus e é muito importante observar isso, tá certo? Um outro detalhe interessante sobre essa questão é que algumas pessoas são chamadas por Deus quando ainda estão no ventre de sua mãe. Outras, né, irmãos? Já em outros casos, Deus chama ainda na infância, quando ainda são crianças. Outras, Deus chama e capacita já na idade adulta. E há aqueles, queridos, que recebem o dom também por imposição de mãos. Então, é importante que esses 4 casos aqui, todos eles têm respaldo bíblico. Uma chamada de Deus para o exercício de qualquer ministério, para a gente terminar essa questão do chamado para o ministério de evangelista, requer renúncia, oração e total dedicação ao estudo da palavra. E esse é o padrão de Deus para o seu chamado. Então, assim, não existe chamado ministerial que não seja acompanhado de renúncia, tá certo? Hoje, se a gente for refletir, muitos querem ser chamados, muitos querem ser ditos ou receber o título de chamados, mas não querem exercer, por exemplo, a renúncia. Não querem ter uma vida de oração e muito menos estudar a palavra de Deus. Irmão, certa vez eu ouvi um pastor comentar, e eu já fiz esse comentário também algumas vezes, pois não é difícil essa constatação, que a maioria dos crentes, até mesmo aqueles que ocupam cargos ministeriais, infelizmente, nunca leram a Bíblia sequer uma vez, pelo menos. Nunca leram sequer uma vez, né, irmãos? E como essas pessoas se dizem comissionadas para um cargo ministerial? Se não gostam da oração, se não gostam do estudo da palavra de Deus, e muito menos querem abrir mão de nada nesse mundo para exercer o chamado ministerial ao qual se propõe. Isso é um ponto para a nossa reflexão, certo, queridos? Profunda reflexão, por sinal. No ponto 4, eu quero mostrar a vocês algumas características do evangelista. Primeiro ponto é que os evangelistas são homens capacitados por Deus. Então, se a gente observa o Novo Testamento, os evangelistas eram homens de Deus, capacitados, tá certo? Eles eram capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho, né, irmãos? As boas novas de salvação aos perdidos e ajudar a estabelecer uma nova obra numa determinada localidade. Então, você observa que esse contexto se encaixa bastante no contexto do chamado de um missionário, por exemplo. Olha, irmãos, por que eram homens capacitados? Capacitados no sentido espiritual. Porque a explicação eu dei no ponto anterior. Eles eram capacitados porque, irmãos, eles eram homens que se dedicavam à oração, ou seja, tinham proximidade com Deus. E eram homens que se dedicavam ao estudo da palavra de Deus, ou seja, além de estarem próximos a Deus, eles conheciam Deus. Então, naturalmente, se eles estavam próximos e conheciam Deus, eram pessoas, o que, irmãos? Comissionadas, eram pessoas de confiança de Deus,
para anunciar o evangelho, tá certo? Eram pessoas que abriam mão da própria vida, das próprias vaidades, em detrimento à chamada que tinham da parte de Deus. Então, a proclamação do evangelho reúne em si a oferta e o poder da salvação. Se nós formos observar o exemplo de Filipe, da leitura que nós fizemos hoje, o evangelista, não é? Claramente retrata a obra do ministério de evangelista, segundo o padrão do Novo Testamento. Foi o que Filipe fez? Ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nessa questão da característica do evangelista, os evangelistas eram homens ou são, não é? Homens de autoridade. Então, a Bíblia diz que muitos foram salvos e batizados em águas, e sinais, milagres, curas e libertação de espíritos malignos acompanhavam suas pregações, ou seja, eram pessoas de autoridade espiritual. Os novos convertidos, né, irmãos, recebiam a plenitude do Espírito Santo. O evangelista, ele é, nesse contexto de autoridade, você observa que ele é essencial no propósito de Deus para com a igreja local. Então, a igreja, com I minúsculo, né, a igreja local, que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista, ela cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. E ela vai se tornar o quê? Uma igreja estática, né? Uma igreja sem crescimento, uma igreja indiferente à obra missionária. Irmãos, é assim, ó. Mas pastor, quer dizer que se na igreja local não tiver um evangelista, alguém consagrado evangelista, significa dizer que a igreja não é igreja? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a igreja que não promoveu o ministério de evangelista, ou seja, a igreja que não se dedicar, que deixar de se dedicar à oração, ao estudo da palavra e à pregação, não é, do evangelho, visando ganhar almas e trazer de volta os desviados, essa igreja vai se tornar uma igreja estática, uma igreja sem crescimento, uma igreja indiferente à obra missionária. E uma igreja, irmãos, que ela não vai mais ganhar almas segundo o desejo de Deus. Então, a igreja que reconhece esse dom espiritual de evangelista, né, que é um dom espiritual porque é concedido pelo Espírito, tá certo? E para o exercício do ministério de evangelista. Então, a igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos, ela proclamará a mensagem de salvação com poder convincente e redentor, tá certo? Ou seja, as almas virão e se converterão a Cristo verdadeiramente. Em penúltimo lugar, eu quero aqui trazer uma abordagem sempre importante. Por exemplo, na lição passada, que falou sobre o dom de profeta, tinha uma observação interessante, que era que nem todo profeta profetiza. Isso é muito interessante. E nem toda profecia provém de um profeta. Né, irmãos? Porque há uma diferença entre o dom de profeta e o dom de profetizar, tá certo? São duas coisas, e o dom de profecia, aliás, o dom de profeta e o dom de profecia. São duas coisas distintas, que na aula passada eu procurei diferenciar os irmãos. Hoje, para não ficar dúvida, eu quero falar um pouco sobre o ministério de evangelista e também a função de evangelizador. As pessoas confundem, né? O ministério de evangelista e a função de evangelizador. O que eu posso dizer sobre isso? O que eu posso dizer é que evangelista é um termo que é encontrado 3 vezes no Novo Testamento. Primeiro em Atos 21:8, Filipe, o evangelista. Segundo em Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para evangelistas. E 2 Timóteo 4:5, faz o trabalho de um evangelista. Então, o que a gente pode observar dessas três vezes que aparecem no Novo Testamento? Primeiro, irmãos, nós vamos ver que a primeira referência é um homem como evangelista, Filipe. A segunda referência
ela diz respeito ao dom de evangelista. Está em Efésios 4:11, ele concedeu uns para evangelistas. E a terceira referência é o trabalho de evangelista. É o apóstolo Paulo dizendo a Timóteo, faz o trabalho de um evangelista. Então, o que a gente pode aprender com isso aqui? Então, a chamada especial de Deus para o ministério de evangelista, ela está reservada a determinados crentes, tá certo? A chamada especial, preste bem atenção, para o ministério de evangelista está reservada a determinados crentes. Agora, a chamada geral para ganhar almas é feita a todos os crentes. Então, a gente pode deduzir aqui que nem todo crente é um evangelista, embora ele tenha a obrigação de ganhar almas, tá certo? Então, o alvo do evangelista, ele é tríplice. O alvo do evangelista é ganhar, ou aliás, salvar os perdidos, me perdoe, é bom mudar o termo, né, para não gerar discussão paralela. Então, o alvo do evangelista é tríplice. Primeiro, salvar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. E terceiro, edificar os crentes. Né? Por que isso? Porque é Deus quem estabelece as pessoas nos ofícios dos dons ministeriais. O ide de Jesus, né, para irmos aos perdidos, conforme Marcos 16:15, não é dirigido para um grupo especial de salvos, mas a todos indistintamente, como bem revela o texto, né? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, a evangelização dos pecadores pertence a todos os salvos. Cada crente pode e deve ser um evangelizador, tá certo? Ou e também um ganhador de almas. Filipe começou no ministério de socorros, né? Ele foi fiel naquele ofício, mais tarde ele foi levado ao ofício de evangelista. Então você observa, o dom é dado a um grupo seleto de crentes. Agora, o ofício de ganhar almas é uma obrigação de todos os crentes. Veja como é bonito isso aqui e esclarecedor ao mesmo tempo. Algumas considerações, 3 considerações. Primeiro, os evangelistas eram missionários da igreja primitiva. Você observa, nem todo crente é um missionário. Não é, irmãos? Verdade. Embora pregue o evangelho de várias maneiras, talvez pratique as missões locais, mas nem todos eles, digamos, se encaixam em todos os requisitos do que nós podemos chamar de missionários. Os evangelistas eram ministros especiais do evangelho, tá certo? Com poderes quase apostólicos, como os casos de Filipe e Timóteo. E também o vocábulo missionário, conforme é usado em nossa época, está mais próximo da ideia dos evangelistas do dia do Novo Testamento do que a palavra evangelista, quando aplicada a pregadores itinerantes, que fazem das igrejas locais o centro das suas atividades. Então, você observa, inclusive, a gente pode dizer que nem todo evangelista é um evangelista. Né, irmãos? Nesse sentido, a gente pode afirmar tranquilamente, nem todo evangelista recebeu o dom, tá certo? Da parte de Deus, de evangelista. Isso aqui é bem interessante. Agora, os dons ministeriais operando em Cristo. Presta atenção. Na carta do apóstolo Paulo, né, aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, ela nos diz assim, vamos relembrar aqui o que eu já falei no início da lição, na leitura do início da lição. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então, você observa que esse versículo, ele vai alistar os dons de ministério, né? Líderes espirituais dotados de dons, que Cristo deu à igreja. Você observa o seguinte, olha só, o apóstolo Paulo, ele declara que foi ele, ou seja, Jesus, que deu esses dons, para 2 objetivos. Primeiro, para preparar o povo de Deus para o trabalho cristão,
E segundo, para o crescimento e desenvolvimento espiritual do corpo de Cristo, segundo o plano de Deus. Dentro disso, se foi Jesus quem deu, eu quero falar uma coisa, uma coisa óbvia para os irmãos. Ninguém dá o que não tem. Não é verdade, irmãos? É verdade. Você só cede para outra pessoa o que você tem, o que você é capaz de ceder. Então, se Jesus foi quem deu esses dons, então Jesus é o maior exemplo de obreiro em toda a Bíblia Sagrada e em todos os tempos. E Jesus deve ser nosso modelo, ou seja, Jesus deve ser o nosso padrão a ser seguido. Jesus, ele não mandou as pessoas fazer o que ele não sabia fazer. Ele não deu o que ele não tinha, ele não deu nada de ninguém, né, irmãos? Ele entregou para as pessoas aquilo que ele tinha. Então, por isso que ele é o maior exemplo de obreiro, porque ele, como ele tinha, ele deu para os outros, tá certo? Ele foi lá e preparou, capacitou novos obreiros segundo o que ele tinha em si mesmo. Olha que coisa interessante. Aqui nós temos, nesse contexto, Jesus como apóstolo, Jesus como profeta, Jesus como evangelista, Jesus como pastor e Jesus como mestre. Olha que coisa bonita. Primeiro, Jesus como apóstolo, Hebreus 3:1. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, considerem Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Segundo, Jesus como profeta. Lucas 24:19. E ele lhes perguntou, quais? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Que bonito, né, irmãos? Jesus como evangelista, ó, a lição de hoje, Isaías 61, versículo de 1 a 3, um texto clássico, né, da nossa fé. E o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Observe, irmãos, que esse contexto aqui, ó, Isaías 61, de 1 a 3, bem poderia ser o texto áureo da nossa lição de hoje, né? Jesus como evangelista, é verdade, se enquadra perfeitamente, e eu colocaria esse contexto como texto áureo, texto de ouro, né, da nossa lição. Mas temos também aqui o exemplo de Jesus como pastor, né? João 10:11. Jesus afirma, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá certo? Está muito claro no texto. E também, por último, Jesus como mestre. Jesus diz lá em João 13:13, vós me chamais mestre, e o Senhor, vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu o sou. Veja a convicção aqui, a afirmação segura de Jesus, né? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Pronto. Jesus diz, eu sou mesmo. Ele me chama mestre e Senhor, eu sou mesmo, né? Então, irmãos, veja como nós podemos encontrar todos os dons ministeriais na pessoa de Jesus Cristo. E para terminar, querido, eu vou concluir dizendo aos irmãos que o dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas, não é? Conforme o propósito do Espírito Santo, para o fortalecimento
e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, irmãos, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização, tá certo? Lembrando que todo crente em Cristo Jesus tem a obrigação de evangelizar. Então, todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Cristo, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E desse compromisso não se pode apartar 1 milímetro sequer. Tá certo, queridos? Que bênção de Deus, que o Senhor Jesus continue abençoando cada um dos irmãos e que, irmãos, você observa que aula nós vamos ter nesse domingo, não é? Uma aula também muito boa, como tem sido as aulas da Escola Dominical, uma aula muito esclarecedora e de extrema importância para o nosso dia a dia de fé, né? Para a nossa prática como crentes em Jesus, como pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, Senhor e Salvador. Uma boa aula a todos, irmãos, e que se Jesus não voltar, que ele possa me dar a honra de retornar aqui para comentar a próxima lição com os irmãos. A paz do Senhor e continuem na presença do Senhor Jesus.